Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o clássico, o primeiro clássico aí entre Palmeiras e Santos, né? E talvez pode ser até o último do ano, né? Lembrando que a equipe do Santos não joga o Campeonato Brasileiro da Série A e nem a Copa do Brasil. E com isso as equipes aí pode ter o seu último confronto na temporada, e vantagem mais uma vez para a equipe do Palmeiras, vencendo por 2-1, né? E o Carille, hein, galera? Carille gostou, né, desse início de trabalho aí com o Santos, né? Vem de 2 vitórias, uma derrota, mas tem apresentado um desempenho até acima da expectativa, né? E o grande objetivo dele é formar uma equipe para poder disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Abel ficou bastante aí irritado com o fator negócio de gramado, né? Que o gramado não aguenta, porque não é só o profissional que utiliza o gramado do Allianz Parque, é sub-20, é sub-17, é campeonato feminino, tudo usa o gramado. Então a situação do gramado ontem não estava em perfeitas condições. Vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva do F360 falando tudo sobre esse clássico Palmeiras e Santos. O link vai estar na descrição também, galera. Crédito Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Para ele na seleção, né, professor Fernando Diniz? Porque convoca o cara para o cara jogar 2 minutos, aí como é que o cara vai mostrar se ele pode ou não servir a seleção? Então vamos ouvir Abel Ferreira depois da vitória do Verdão, primeiro falando sobre o jogo. Vamos lá. O do Veiga é maduríssimo em função do ritmo que o jogo vinha até ali. Agora o Santos hoje, ele tem muito mais opções, muito mais reservas técnicas. Ele entra com o Caçardes não funciona tanto, ele tenta o Juliano fica 10 minutos em campo, porque, como se temia, ele foi vítima da condição física dele hoje do gramado, e ele ainda acha o Otero. Sim. Que técnico do Santos, incluindo o Carille da outra passagem, tinha essas oportunidades todas. Então, você fala, mas o Santos precisava atacar mais o Palmeiras, que foi a grande crítica. O Santos ainda é um cobertor curto, ainda menos curto do que em outros clássicos recentes, que tomava de 3, de todo mundo. E também o resultado é relativo. O Santos no Brasileiro, o Santos rebaixado no Brasileiro, ganhou um jogo do Palmeiras. De uma maneira... Deus sabe como. Reativa. Na base do Deus sabe como. E como visitante ainda. Mas ontem o que interessava era testar essa equipe que estava 100% do Paulista, era o único grande 100% do Paulista, mas testar na condição, eu acho que foi testado na condição extrema desse campeonato. O Santos não enfrentará outro adversário como o Palmeiras. Não há um outro adversário tão capaz quanto o Palmeiras nesse campeonato para o Santos. E o time passou por isso, passou competindo, passou vivo, passou por diferença de um gol, passou fazendo um gol. Claro que tem os acertos, todos os times têm acertos nesse momento, até o próprio Palmeiras. Mas eu imagino que o discurso do Carille seja um pouco o discurso do torcedor santista ontem. Ninguém fica satisfeito com derrota, mas pelo menos foi uma apresentação aceitável do ponto de vista daqui para frente, da evolução. Só para ser justa, desculpa, Dom, mas falha também do Pituca. Você não pode deixar o Rafael Veiga livre na entrada da área para uma finalização. Ele pegou mal na bola, ele pega ali meio que rebatendo a bola e acaba conseguindo fazer o gol, né? Mas não dá para você afundar a linha de marcação para dentro da pequena área e deixar um jogador com a qualidade de batida de bola como o Rafael Veiga na entrada da área. Isso que eu falo de muita qualidade, né? Além do entrosamento, do conhecimento que tem o Abel Ferreira, dos jogadores com ele. Individualmente, você vê um Rafael Veiga, o Piquerez jogando muito. O Zé Rafael com aquela combat... O Rony voltando a jogar. O Rony importante contra o Inter de Limeira e deu assistência ontem. E o Flaco Lopes, que vai aparecer agora na nossa tela com números, porque foi um dos destaques do jogo, fez o segundo gol. Pode ser o grande ano de Flaco Lopes. Desde a estreia, a gente tem os números aí. Em 2022, 14 jogos, 2 gols. 3 jogos até marcar o primeiro gol no ano. E tem a média de gols por jogo, 0,14. 2023, aumentou o número de gols. 40 jogos, 8 gols, 6 jogos até marcar o primeiro. Em 2024, só 2 jogos até marcar o primeiro gol, né? Já fez o gol ontem e tem a média de 0,50, Natália. É um bom jogador. Eu citei até ontem essa questão que... Por que ele não pode ser o novo Gustavo Scarpa, que começa sem muito aproveitamento, depois cresce de produção?
O Abel conseguiu isso com alguns jogadores. O próprio Veiga, o próprio Zé Rafael. São jogadores que tinham ali uma certa desconfiança e viraram o que viraram no Palmeiras. Então, quem sabe ele é esse cara. Mas a fala do Abel vai um pouco de encontro a isso, né? Ele pede um jogador que seja um cara com experiência, pronto e que ele não precise desenvolver. O Flávio Lopes está dentro desse processo ainda de desenvolvimento. A amostragem é pequena, mas até por exclusão é o momento mais que ele merece mais crédito no Palmeiras. E o time está precisando de alguém para ocupar aquele espaço. Então, junta essa ascensão dele, né? Passa a ser visto com outros olhos também, acho, como a Natália falou, ele é um candidato a ser visto com outros olhos. Uma característica diferente do Scarpa, de todos eles. Mas na dele, é o cara que o time está precisando nesse momento. O time que o time está pedindo, né? Um cara assim, um cara que ocupe ali. Eu acho que para o jogo com o São Paulo, ele ganhou o lugar. E até pensando ao longo da temporada, com a saída já decretada do Endrick, se ele aproveita esse primeiro semestre, isso pode fazer o Palmeiras, de repente, repensar uma eventual mudança ali ao longo do meio da temporada. Então, acho que ele está tendo a grande oportunidade, acho que é um cara que pode contribuir. Não dá para cravar que vai ser uma estrela, assim, acho que a gente não teve nenhum momento... Pode ajudar muito, mas tem esse histórico do Palmeiras que a Nath falou, assim, o Palmeiras não contratou craques nos últimos anos, normalmente. Ele tornou jogadores craques. Então, tem esse contexto também que pode influenciar. Talvez nem precise ser a estrela. Se ele for perto do que já foi o Rony... Se ele for um coadjuvante de luxo, né? Aliás, olho no Rony. O Rony está voltando a crescer. Tentar sem disputa no fim dessa semana. O Rony sente o cheiro das horas de decisão. O Rony é um outro cara que está ganhando espaço. Aí veio de uma semana tumultuada, aí do certo bate-boca, ficou chateado com rede social, com cornetagem. Mas é um jogador que está voltando a falar em campo, né? O que interessa é o que o cara rende em campo. Não é se ele tem estrela, status de estrela ou não. Alguém tem que ocupar esse lugar nesse momento do Palmeiras. E o Palmeiras está evoluindo, né? Do segundo para o primeiro jogo houve uma melhora e do segundo para o terceiro, para mim é uma progressão a temporada do Palmeiras. Começou muito mal contra o Novo Horizontino, né? Sim. Gustavo Gomes, que continua individualmente abaixo, surpreendentemente abaixo, pelo zagueirão que ele é, né? Aí é para Você achou tão mal assim ontem? Alerta. Passou por ele também. Eu acho que ele vem num momento bem irregular pro padrão dele, né? Já o goleirão, o Everton, como sempre, aparecendo nas horas mais importantes. Mas também rateando. Uma bola do começo, Guilherme, né? Foi o Guilherme? Foi. Pelo lado esquerdo, ele saiu muito bem. Tem uma do William no primeiro tempo, também. Que muito provavelmente ia ser dado impedimento, o VAR ia ver, mas ele sai muito bem ali. Mas o Gustavo... Ontem eu achei uma boa partida do Gustavo Gomes, prof. Assim, eu achei alguns também. botes que ele deu, principalmente na saída do Guilherme ali pelo lado esquerdo, ele conseguiu. Mas é um cara também que, desde a temporada passada, entrou numa rotação diferente. Mas mesmo assim, o nível é altíssimo, né? Porque o sarrafo dele o nível é altíssimo. Né? Ele e o Everton participaram ali do lance contra a Inter de Limeira, que podia ter custado o resultado. Né? Sai, não, a culpa é sua, a culpa é minha, no fim a Inter fez o gol. Mas são os acertos, as voltas de parafuso às quais o Abel se referiu na coletiva do jogo anterior, né? Vamos ver os dois técnicos, tanto o Abel Ferreira do Palmeiras quanto o Fábio Carille do Santos, falando sobre o gramado do Allianz Parque. Vamos acompanhar. Agora o que falta é isto, é manutenção. Não é? E deixa-me também dizer-te uma coisa. O Palmeiras já tem muitos adversários. Internamente temos que resolver estes problemas. Tem todos que ter sensibilidade para resolver problemas, porque não é o que é melhor para o A, B ou C, o que é melhor para o Palmeiras. O que é melhor para o Palmeiras. Se cada um puser o seu ego de lado e trabalhar em função daquilo que é o Palmeiras, para servir. Esta é a nossa casa, é aqui, não é mais lado nenhum. Mas neste momento a nossa casa não está em condições. É preciso fazer, se me pergunta a opinião, o que é preciso fazer? É muito simples. É pegar no que está ali, tirar tudo e meter um novo, como estava quando eu cheguei, em 2020-21. E não altera uma vírgula daquilo que disse há 1 mês e meio. E vou dizer hoje uma coisa, só há uma forma de resolver isto. Tem que ser sintético, tem que ser aqui, tem que ser um gramado sintético e novo. E por aquilo que me disseram demora 30 dias, porque a base está feita. A base já está feita.
É só trazer a grama e a película que se mete dentro dos... que está, isso é o que está, né? E agora como está, quando a manutenção for tirar a grama que está agora, vai sair tudo. Vai sair grama, vai sair os pelos da grama sintética, vai sair tudo. Portanto, o que têm que fazer, e essa não é a minha responsabilidade minha, se fizerem reunião, eu gostava de participar para dar a minha opinião, que é aquilo que eu levo enquanto os meus jogadores me dizem. A partir do momento que a própria equipe da casa reclama, acho que fica muito claro, né? Já vi o Abel dando declaração que precisa trocar, já vi jogadores em entrevista dizendo que precisa trocar. A sensação que eu fiquei ali na beira do campo é que está muito ralo, né? Está parecendo mais para um futsal, assim, para essas coisas, está muito ralo, dificuldade para controlar a bola, para achar o melhor passe. É claro que o Palmeiras, que vem jogando, tem isso no teu CT lá para treinar, né, que a gente sabe, é claro que facilita essa adaptação. Mas já foi muito melhor, eu sei disso, e eu estou sabendo que o Palmeiras está se mexendo aí para que troque esse gramado. E a gente tem aí o comunicado do Palmeiras, dizendo o seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do gramado do Allianz Parque, somente voltará a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo. Importante salientar que o problema não é a grama sintética, implementada justamente com o intuito de oferecer aos atletas um piso sempre em perfeitas condições, mas o descaso da superfície área com a qualidade do campo, que exige melhorias urgentes. Em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física de profissionais, sejam do Verdão, sejam das equipes adversárias. Caso a superfície área do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para este grave problema, exigiremos, junto aos órgãos competentes, a interdição da arena. Curioso, o Palmeiras vai exigir a interdição da arena. A briga tá feia. E aí, a gente viu, o Abel Ferreira foi bem claro, não é a primeira vez que ele fala, ele já tinha falado sobre isso no final do ano passado, dizendo que o Palmeiras precisava trocar, colocar uma grama nova, como foi no início quando ele chegou. Ontem tivemos imagens, tá aí a imagem, ó, o Everton, um funcionário ali, alguém do departamento de futebol do Palmeiras, retirando aqueles excessos, aqueles pedaços, né, de grama que ficam presos, tem ficado presos nas chuteiras dos jogadores. A gente viu fotos disso também nas redes sociais, olha só. E olha o esforço que o cara tá fazendo para fazer. Porque normalmente a gente vê ao longo do jogo, Abel, o jogador, principalmente o goleiro, indo bater as travas da chuteira na trave. Para tirar ali o gramado que fica preso, alguma coisa que fica ou às vezes quando é gramado molhado. Ou que ali não tem a menor condição. E essa camada que faz ali embaixo da chuteira trava o pé do jogador. E aí você pode ter lesão de tornozelo, lesão ligamentar, lesão de joelho, enfim, uma série de questões que podem tornar as coisas mais difíceis. Até muscular, que foi o caso da reclamação do Juliano ontem, sentindo a panturrilha. Ao palmeirense, que fala assim, vocês reclamam que o gramado, mas é o melhor gramado. Não é uma reclamação do que ser gramado sintético ou não. É uma reclamação de que tem que ter uma condição mínima para a prática do futebol. Não é o que tem acontecido e os próprios jogadores do Palmeiras têm reclamado. Então, assim, e o Abel, ele pega eu vou pegar a fala do Abel, que ele fala, tem que se trabalhar em conjunto para o melhor para o Palmeiras. E parece que é uma briga de interesses aí, né? Uma briga de você que manda no estádio, o estádio é seu, eu estou aqui só para usar e a gente tem aquele acordo. Mas e aí, o que vai acontecer? Aí vai para Barueri, o torcedor tem que ir lá para Barueri, o ingresso já não é barato, então tem o deslocamento para ir para lá, o jogador, que, enfim. E eu vejo isso como um aspecto de outros também, que envolve uma questão, a gente está, para mim, numa situação muito perigosa, acho que no futebol hoje. É lógico que o futebol movimenta muito dinheiro, mas assim, já tem uma corda que está bem esticada e pode arrebentar. Eu estou falando de gramado, de questão de calendário, o quanto que o futebol vende, mas estão querendo explorar isso ao limite. Estou falando de calendário, por exemplo, um novo Mundial de Clubes, uma nova Champions League com ainda mais jogos, clubes fazendo Supercopas mais longas. Você está colocando os jogadores em cada vez mais situações de risco. Você coloca um gramado como esse,
o chance de aumentar o risco de lesão, como a Nath falou. E assim, se fosse só um problema isolado ou só do sintético, não. Olha o que aconteceu com o Maracanã no passado. Olha os times que jogam, 2 times jogam no mesmo estádio e a situação que o gramado fica. Então, assim, por interesse comercial de querer sempre jogar ali, ou no caso do Palmeiras, que você tem um monte de show também que acaba mesclando, você está colocando o jogador em risco. Provavelmente a gente vai colocar jogadores com mais probabilidade de lesões sérias, porque o calendário é cada vez mais inchado, os gramados são cada vez mais perigosos. Então, acho que o interesse comercial, lógico, sempre vai ter, é inevitável, mas ele está sendo, para mim, muito nocivo para o futebol. A quantidade de lesões que a gente pode ter nesse cenário não é de hoje que a gente está reclamando. E não é de hoje que o Abel reclamou, não. No final do ano passado, ele falou, neste momento o gramado é um risco. Ele falou isso no começo de dezembro do ano passado. Então, não é algo que aconteceu agora que a gente está batendo nessa tecla. Eu acho que está numa relação muito perigosa, não só do calendário, mas como do gramado que a gente está falando agora. Galera, isso daí é real, né? Não é só o gramado do Allianz Parque, não. Se você pegar bem, muitos gramados do futebol brasileiro de primeira divisão é péssimo. Isso daí é um absurdo. É um absurdo. Se você for na Europa, você vê muitos estádios aí com gramado de segunda, terceira divisão, com gramado melhor do que a primeira divisão aqui do futebol brasileiro. Uma coisa inadmissível. Inadmissível o jogador não ter um gramado decente para jogar. Não dá, não tem como admitir isso. E o Palmeiras tem a postura corretíssima. Se não tiver o gramado decente, não vai ter jogo. Tem que ser assim, não dá para jogar gramado desse jeito. É jogador que tem lesão, quem tem prejuízo aqui é o clube, que perde às vezes jogador importante, que fica meses parado por causa de problema de joelho, tornozelo, várias lesões que acontecem por causa do gramado ruim. Isso daí não é aceito, galera. Não tem como. Não tem como. Entendeu? E tá certíssimo as duas partes reclamar, entendeu? Mas uma coisa também, o resultado não foi, o resultado do Santos não perdeu por causa do gramado, entendeu? Não tem nada disso. Também eu acredito também que não tem reclamação por causa disso, né? Os jogadores dos dois lados reclamaram, não foi só do Santos, foi do Palmeiras também. Reclamaram que o gramado estava ruim, né? Então vamos ver qual vai ser a postura agora da administração da Arena, para saber se realmente vão fazer alguma mudança, vão fazer alguma coisa, porque precisa, não tem como jogar nessas condições. É um absurdo, né? E o Palmeiras tá com a cabeça já nessa Supercopa, daqui a pouco tem jogo contra a equipe do São Paulo, é preparação, todo mundo sabe que o Abel não brinca, né? Quando chega perto de decisão, o Abel ele vai para dentro mesmo. Eu acredito que essa equipe aí do Palmeiras vai vir com tudo para cima do São Paulo, né? E o Santos está se preparando ainda, o torcedor tem que ter paciência, ninguém quer perder, óbvio que não quer perder, mas é início de temporada e o Santos precisa muito de um apoio do torcedor para poder conseguir chegar no final da temporada e conseguir o grande objetivo, que é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. O grande objetivo não é o título do Paulista, porque o Santos não é o favorito, mas pode sim fazer uma frente boa no Campeonato Paulista e tem que tentar fazer, é obrigação. Tentar fazer o melhor possível, né? E também fazer uma boa preparação também para poder iniciar muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, que na minha opinião a Série B é difícil, né? Não é fácil, todo mundo sabe disso, então eu acredito que a equipe do Santos aí tem tudo para fazer uma boa temporada com o técnico Carelli.